manufatura têxtil acompanha o homem desde a antiguidade. Foi nos teares mecanizados no final do século XVIII que deslancharam a Revolução Industrial. Hoje, o tecido é a base de toda a evolução da moda. Em compensação, o que era fácil, que era escolher, comprar, lavar, passar uma roupa ou um tecido, tornou-se complexo. Para nos explicar o que existe de diferente nesses tecidos modernos, eu converso com Jorge Palma, professor de Tecnologia Têxtil da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Jorge, por que o tecido, mais do que a forma, é determinante da moda atual? É porque se você for analisar desenvolvimento de uma coleção e você começar a estudar a história dos modelos, né, você vai poder observar que tudo que tinha para ser criado já foi criado. Não é? E o que vai diferenciar hoje um modelo de um outro, né, é efetivamente o tecido, a matéria-prima. Então, se você não conhece profundamente a matéria-prima com a qual você está trabalhando, é praticamente impossível você inovar. Sim, mas no sentido de que os tecidos eles se desenvolveram a tal ponto, assim, de que realmente a partir deles é que você cria um modelo, é isso? Sim. A história do tecido, né, está muito ligada ao desenvolvimento da tecnologia do tecido, né? Então, só para dar um exemplo, pega o setor de malharia. Há 12 anos atrás, eu lembro, eu entrava numa sala de aula e a maior parte dos meus alunos vestia tecido plano. E hoje, eu te asseguro que 90% das pessoas que estão em sala de aula usam malha. E você me perguntaria, por que a malharia teve um avanço tão grande? Justamente porque somente de uns 15 anos para cá é que os teares de malha tiveram um avanço, né? Foram aperfeiçoados. Então, a história da malharia é uma história que vem comprovar que o avanço da tecnologia têxtil, ela está diretamente ligada à moda. Tecidos sintéticos, tecidos artificiais, qual é a diferença? É complicado, né? Porque a gente vai ter que começar a falar da história das fibras, né? Olha só, Regina, até o final do século XIX, né, para se fazer roupa, você só podia utilizar fibras que viessem do meio natural, né? Do vegetal, do animal e até do mineral, né? Mineral, o que vem, por exemplo? Mineral é uma fibra que hoje não é mais utilizada, mas o amianto. O amianto é uma fibra que foi muito utilizada porque ela tem uma característica muito especial. É uma fibra que não pega fogo, hipótese alguma. Ela é tirada de onde exatamente? É de uma rocha, né? É tirada de uma rocha, chamada amianto, e tem como característica principal o fato de não pegar fogo. Por que ela foi banida assim? Porque ela é altamente cancerígena, né? Ela causa uma doença chamada fibrose alveolar. E essa fibrose alveolar é um câncer. Então, nós não podemos colocar o amianto enquanto fibra têxtil, né? Mas a gente tem que colocar que realmente vem do meio mineral. Então, até o final do século XIX, as fibras só vinham do meio natural. E quando foi no final do século XIX, o homem, já prevendo, né, que um dia as fibras naturais acabariam, começou a buscar uma forma de criar fibras. E aí, nessa época, havia uma preocupação muito grande em se imitar a seda, porque a seda era uma fibra muito cobiçada. Então, o homem começou a observar como o bicho da seda fabricava a seda. Então, né, ele procurava imitar a seda, que era uma fibra nobre, né? Cara, né? Cara, né? E todo mundo sonhava usar seda. Mas como usar seda? É aquela lei da oferta e da procura. Uma coisa que tem pouco, custa muito caro. Então ele tinha essa preocupação em imitar a seda. E também tinha uma preocupação com a fibra natural que um dia acabaria. E aí começou a buscar uma forma de se criar aquilo que a natureza estava dando, né? Ele pegou celulose, isso no final do século XIX. Foi alguém específico? Enfim? O Conde Chardonnay, né? Ele pegou celulose e, através de um trabalho de extrusão, ele conseguiu criar um filamento vindo de celulose. Esse filamento, naturalmente, como foi fabricado, era um filamento químico. E aí, como ele vinha de celulose, ele ficou sendo um filamento químico artificial. Aí você me coloca, mas ele está falando filamento e não fibra. Não é isso? Naturalmente você... fibra e filamento, qual é a diferença? Qual é a diferença? Fibra é aquilo que vem da natureza, tá certo? E tem um comprimento limitado. E filamento é aquilo que tem um comprimento longo, né?
E geralmente é o filamento criado pelo homem, tendo como única exceção a seda, né? A seda é o único filamento natural existente. Então ele, quando criou a primeira fibra, quando ele inventou, na verdade ele criou um filamento. E esse filamento vinha de celulose. Então esse filamento passou a ser um filamento químico artificial. Bom, é uma confusão muito grande, Regina, porque muita gente pensa que fibra artificial é uma fibra natural. Não, não é. Uma das últimas fibras artificiais que veio de celulose fabricada foi o Tencel, em 93, pela Curtor Fibre americana. E eu ouço muita gente dizer, o Tencel é natural. Não, Tencel não é natural. Porque não existe um pé de Tencel, existe? Não. Vou ali tirar o Tencel. Não existe. Como se tira o algodão. E então, se ele é fabricado, tá certo? Ele não é natural. Certo. Então, disse que ele é natural porque ele é uma celulose trabalhada. E o Tencel é uma das únicas fibras artificiais criadas. Mas nós ainda estamos no século XIX. E aí, o homem continua seu caminho. E a gente chega no século XX, com aquelas guerras todas, a Primeira Guerra, e países envolvidos no conflito. E, nessa época, os paraquedas eram feitos de seda. Né? E, então, eu não preciso dizer que se gastava fortunas para se guarnecer um exército, uma marinha, uma aeronáutica de paraquedas. Né? Além disso, eles são frágeis também. A seda é frágil? Não, a seda é um dos filamentos mais, é uma das fibras mais resistentes que há. Tanto que disse que na década de 30 os malandros da Lapa, né, usavam roupas de seda porque a seda conseguia deter o fio da navalha. Né? Você conhece essa história? Porque realmente a seda é um filamento muito resistente. Mas mais caro. Mas é caro. Como é que o exército americano se abasteceria com tantos paraquedas de seda? Mas quando foi entre 30 e 40, o mundo mudou. Em função de quê? Em função das pesquisas em cima dos polímeros do petróleo. Não é isso? O que é polímeros do petróleo? A constituição molecular do petróleo. Né? Começou a se pesquisar, tanto é que o plástico foi inventado nessa década, né? As garrafas plásticas. E aí, o governo americano chamou um pesquisador e pediu que desenvolvesse um filamento, né? Para substituir a seda nos paraquedas. E esse pesquisador foi, né, aprofundando as pesquisas em cima dos polímeros de petróleo. Ele criou um outro filamento, não igual aquele do final do século XIX, que é aquele que foi a base de celulose, mas usando os polímeros do petróleo. Na medida em que ele usou os polímeros do petróleo e não mais os polímeros da celulose, ele criou a primeira fibra química sintética. Então tem fibra química natural e fibra química sintética. A artificial, que vem da celulose, e a sintética que vem do petróleo. Né? Certo. E ele batizou essa fibra de poliamida. Não é? E um dos poliamidas mais conhecidos é o nylon. O nylon é um poliamida. Que faz o paraquedas, né? Que é. Hoje o nylon é feito. Mas isso começou quando? Na década de 30. Uma coisa também muito interessante é que... Não foi nessa década, desculpa te interromper, mas não foi nessa década que também surgiram as meias? É justamente sobre isso que eu ia fazer um comentário. Durante a produção do nylon, né, eles começaram a pegar um pouco desse nylon e começaram a fazer meias. Principalmente meias para as senhoras, né? E aquela meia virou uma febre, todas as mulheres queriam ter aquela meia de nylon. E aquilo ali era uma coisa meio no mercado negro, né? Porque era proibido usar um nylon que era destinado a paraquedas. Então aquilo era vendido no mercado negro. Era na época da guerra ainda. No entre guerras, né? Ia começar a Segunda Guerra e os Estados Unidos já prevendo que eles iam entrar com força total, foi que pediram para desenvolver essa fibra. E aí, essa meia de nylon, né, era disputada. E no auge da guerra, essa meia chegou a custar $40. Não é um absurdo. Somente mulheres poderosas é que podiam usar a meia, né? Mas assim mesmo ela não tinha muita elasticidade, né? Ela era fina, mas não... Não tinha, porque o elastano não tinha sido criado, né? O elastano só viria acrescentar, né,
a indumentária em 1959, quando a Dupont criou a primeira fibra de elastano. Até então não havia elastano. Mas a própria forma de você ter seu poliamida, que era em cima de uma estrutura de malha, já dava um pouco de elasticidade. Não suficiente para fazer uma meia que, por exemplo, não deformasse no joelho, exatamente. E qual foi o próximo passo até chegar a esses tecidos fantásticos que a gente tem hoje? É um caminhozinho meio longo, a gente vai tentar aqui resumir, né? E aí, depois que se criou poliamida, vieram as outras fibras sintéticas. Repito, sempre vindas do petróleo, né? Aí depois veio o acrílico, em torno de 1950, veio o poliéster, em torno de 1953, e a revolução maior que foi o elastano, pela Dupont, em 59. Se a gente observar que desde da criação de uma fibra até o uso comercial frequente dessa fibra, a gente pode sinalizar de 10 a 20 anos, a gente pode entender que as fibras sintéticas só entraram com força total em 60. O elastano não. O elastano entrou em 59, a gente pode observar que em 70. Eu lembro que até nessa época as roupas de balé, né, eram todas com zíper nas costas. Porque não tinha aderência, não tinha, eles eram de elanca, elanca de poliamida com zíper nas costas, era muito engraçado. A gente ia os balés e via os bailarinos com aquele zíper nas costas, né? Ficava uma coisa super engraçada. Então a gente pode sinalizar de 10 a 20 anos para uma fibra entrar efetivamente no circuito comercial. E nessa história toda a gente chega em 60, não é isso? Aí eu acho que a década de 60 foi a década mais importante para a história da moda no Brasil. Então a gente chega na década de 60, que eu considero uma das décadas mais importantes para a história da moda mundial. Porque ocorre o boom dos sintéticos, né? Todo mundo achava que o sintético era uma coisa sem a qual as pessoas não conseguiriam viver. Todo mundo achava que o sintético veio para redimir a humanidade, muito em função daquele American Way of Life, né? Do wash and wear, lave e use, né? Então aquela praticidade que o americano queria, começou a passar para o mundo inteiro. Então começou a se investir muito no sintético. Só que essa primeira geração de sintéticos, elas tinham características que não são as mesmas características dos sintéticos de hoje. Os primeiros sintéticos eram ásperos, eram desconfortáveis e o pior. Deixavam cheiro. Também. Mas pegavam fogo com muita facilidade, né? A gente, quando começa a estudar fibra, a gente começa a estabelecer analogias, né, entre as fibras e o contexto social, político de uma época, e a gente descobre coisas interessantes. Por exemplo, na década de 60 foi a década que mais acidentes houve por queimadura por roupas. Isso é muito interessante. E por quê? Porque acreditava-se que naquela época, tanto você vê as referências culturais de 60. Você pega os dois maiores estilistas da década de 60, o Paco Rabanne e o Corrège. Né? E você pega a proposta de trabalho de Corrège e Rabanne, você vê uma apologia ao plástico, à matéria plástica, né? Aquelas modelos, né, fotografando com vestido linha A, com os vestidos de plástico, né? Aquilo ali marcou toda uma década. Você pega as referências artísticas, você pega a Barbarella, você pega o National Kid. Quem é você? Protetor da paz e da justiça, National Kid. É o National Kid.